Olá, Gerada, boa noite. A gente tentou começar antes aqui o Cuscuz com Debate, mas por algumas falhas técnicas a gente achou melhor retomar a nossa conversa desde o começo, né? Nesse primeiro Cuscuz com Debate ao vivo, onde um assistente social coordenando esse processo aqui de comunicação tinha que ter falha, com certeza, nesse nosso processo de construção. Mas retomando, com os outros companheiros aqui nos ajudando, com o equipamento tudo em dia. Vamos recomeçar o debate, já que os companheiros aqui da mesa estão a essa disposição. Sérgio, da Marcha da Maconha, que se dispôs a estar com a gente nessa conversa de hoje aqui no Cuscuz com Debate. Júlio, para quem eu já passo a palavra, para falar um pouco aí sobre a Liga Canábica, né? Quando vocês surgem, como está sendo fazer esse debate sobre a maconha terapêutica em tempos tão controversos do nosso país, né? De ataque à democracia e de retirada de direitos, ao mesmo tempo que essa pauta da maconha terapêutica toma um impulso internacional. Como é que é isso? É muito interessante porque é um grande desafio para a gente. Né? Eu acho que é um desafio que toca toda a sociedade e aí se torna algo que fica difícil de conter. Porque as pessoas, quando têm a necessidade, elas não querem saber tanto do legal, mas do justo. O justo é o direito à saúde sendo acolhido. Então essas pessoas, se elas tiverem de ir para a ilegalidade, elas vão. Se elas tiverem que plantar, elas plantam. Se elas tiverem que pegar o óleo do cultivador lá ilegalmente, elas vão. Porque é o direito à saúde que está sendo negado. E essas pessoas não querem isso, porque se o filho dessas pessoas morrer, ele vira estatística para o Estado. E a família é quem vai sofrer todo esse processo. Então, é essa coisa da dor que impulsiona. E foi através dessa dor que nasceu a Liga Canábica. Né? Você já se viu nessa de se ver e ser colocado pela sociedade enquanto traficante nessa luta em algum momento? No início, logo, quando eu vi meu filho tendo 40 convulsões por dia, o menino quase morrendo, o menino só vivia em emergência de hospital, o que eu tinha? A possibilidade era o óleo importado. Só que não existia essa coisa legalizada, não existia nem a reclassificação do canabidiol, não tinha. Então, naquele momento a gente traficava, a gente trazia escondido dos Estados Unidos, no meio de bolsa, disfarçado e tudo, e a gente corria risco de ser preso por tráfico internacional de droga. Mas isso aqui jamais se tornaria maior do que a saúde do meu filho, o direito à vida e a saúde dele. Eu tinha que lutar por isso. E a partir disso foi que a gente começou a ir para frente, porque a gente queria mostrar a cara mesmo. Então juntando mães, pais de crianças com epilepsia inicialmente, e a gente foi no Ministério Público. Não éramos mais os pais e as mães das criancinhas convulsionando, agora éramos um segmento da sociedade ao qual estava sendo negado o direito à saúde e a gente não podia deixar que isso aqui continuasse. E aí foi então que a gente começou todo esse processo da Liga Canábica que chegou até hoje, né? Começamos com o Ministério Público, fomos o primeiro estado no país a ter esses 16 pacientes de 15 famílias ali, sem precisar de nenhuma autorização da Anvisa, podendo importar de qualquer lugar do mundo, quem quer que fosse, e a gente foi a primeira luta, resistência para quebrar essa hegemonia da Anvisa aqui, né? E a Marcha da Maconha, Sérgio? Você dizia aqui na primeira tentativa de live que a gente não tratava mais do uso recreativo da maconha, né? Mas sim do uso social. Como é isso, o uso social da maconha para vocês da Marcha da Maconha e quando começou, como funciona a marcha? Bom, a marcha é um movimento mundial, né? Começou no início dos anos 2000 e acabou reverberando aqui no Brasil a partir da organização de diversos segmentos que já discutiam o assunto de drogas por outros vieses, como o debate antimanicomial, o debate de população de rua, o debate de redução de danos também, que emerge da década de 90, enfim. A marcha, ela, como já tem a gente conversado anteriormente, né, ela é mais esse movimento assim de aglomeração dessas forças, se constitui o debate antiproibicionista, o debate que quer transformar a discussão sobre drogas, tanto no sentido informacional, né, dar um aspecto justo a essa discussão toda, e a gente conseguir ter acesso a uma série de informações, a uma série de possibilidades de relação com as substâncias que, de certa forma, estão assim engavetadas na história por interesses que são nebulosos. Então, a marcha, nesse sentido, como tu falaste da diferença de uso hoje, a gente não, através de uma discussão exaustiva, como diversas outras, Júlio
compreende bem o que eu estou falando, que a gente decidiu, assim, conversando, entendendo bem que o uso recreacional ele não competia assim, ao nosso desejo de estar ali falando da diversidade de uso, né, dessa complexidade que é a relação com a substância cannabis, com a maconha e com uma diversidade de outras substâncias. Né? Então, o social acaba sendo mais significativo no sentido dessa amplitude de sentidos mesmo, assim, para a relação com a substância, né? Com a maconha, mas também com outras substâncias. Quem está nos acompanhando aqui, que é um grande apoiador, que já viu várias atividades da marcha, é o Pedro Romero. Romero. Na ativa com a gente, Alípio, Isa, Germano, vários companheiros aqui nos acompanhando pelas redes sociais. Agora sim, com o Cuscuz com Debate, a pleno vapor, valendo. Né? E aí o Sérgio falava, né, que a marcha não é só o dia que sai a marcha, né, mas dessa construção. Qualquer um pode participar. Desde quando tem a marcha aqui em João Pessoa? A gente mesmo aqui em João Pessoa, como a gente também tinha conversado anteriormente, a marcha ela realmente é constituída por esses segmentos que debatem a discussão de drogas em diversos limiares e tal, mas aqui em João Pessoa a gente tem essa peculiaridade, por mais que a gente tenha essa força através da liga, dos movimentos da luta pela maconha medicinal, terapêutica, que também existe esse mesmo debate, né, esse mesmo limiar de entendimento e tal, tentar realmente assim agregar os dois, aquela ideia que a gente tinha falado anteriormente da liga e outras discussões serem de fato portas de entrada para a marcha, e as discussões do antiproibicionismo são debates que têm uma densidade por discutir violências históricas, enfim. Exatamente. É interessante que a gente tem feito esse debate, inclusive, quando a gente começa a olhar para a situação dos pacientes, principalmente aqueles que moram na periferia, aqueles pacientes mais vulneráveis socioeconomicamente, e que eles sofrem dessas violências também. Enquanto a mãe da criança que é vítima do tráfico, que a criança e o adolescente pobre, negro, morador do periferia que está lá, tem aquela mãe também que ela tem o filho lá com autismo, como o pessoal que trabalha lá em Cabedelo, por exemplo, o IRA, que trabalha com mães vulneráveis socioeconomicamente, e muitas vezes a intervenção da polícia lá é uma intervenção muito diferente do que se faz num bairro de classe média, média alta. Né? Então, a gente começa a perceber que essa questão social é muito presente. A gente, quando discutia a questão da proibição, por exemplo, a gente começa a ver que tem motivos que vão da questão racial, principalmente aqui no Brasil, que é a questão do negro, a criminalização. Você é negro, eu não posso criminalizar você por ser negro, eu criminalizo as suas práticas, o candomblé, a capoeira, o samba, e aí a maconha vem junto, porque foi trazida através dos negros escravos do Brasil, né? E tinha também um discurso médico, e a indústria farmacêutica se implantando aqui da década de 20 à década de 60 do século passado, e o discurso era: o bom é o cientificamente comprovado, e o único profissional legítimo para prescrever o bom é o médico. Aí eles deslegitimavam os médicos populares, o raizeiro, o herveiro, a rezadeira, o pajé, o xamã. Os farmacêuticos foram criminalizados, né? Tinha muito farmacêutico que era tratado como criminoso durante todo esse processo aí de adentramento na indústria. Não, eu já usei muito o rompedor que minha avó fazia de beterraba e outras ervas lá no sertão do Ceará, e realmente isso a gente vê diminuindo, vê sendo questionado, né, pelas pessoas mais jovens, esse tipo de saber que tem um efeito direto e concreto na vida das pessoas. Né? E essas pessoas hoje que querem ter acesso ao óleo da maconha para o seu tratamento de saúde, ou que quer conhecer a Liga Canábica, qual é o caminho, Júlio? Como ele faz para chegar? Né? O Sérgio disse que lá tem reuniões abertas na Marcha da Maconha, que tem debates, que tem diversas intervenções que as pessoas se aproximam. Lá na Liga, como funciona? Olha, a gente tem uma reunião que acontece toda primeira quarta-feira de cada mês. Essa reunião acontece na sede social da ADUF, a Associação dos Docentes da UFPB. Essa sede fica lá no Cabo Branco. Eles cederam para a gente para fazer essas reuniões. E fica na rua Dr. Gilvão Muribeca, número 88, no bairro do Cabo Branco. Nessas reuniões podem chegar estudantes, pesquisadores, professores, profissionais de saúde, médicos em geral, e os pacientes também.
E aí a gente faz uma discussão com eles sobre essa questão da cannabis, sobre o preconceito, sobre a questão da proibição, e depois traz para o uso medicinal. Inclusive a gente tem conseguido uma coisa que é muito interessante, que é quebrar essa relação hierárquica entre médico e paciente. O médico é o que sabe, o paciente é que diz o sintoma e é tratado de forma passiva, como se ele não conhecesse o corpo dele, como se ele não fosse senhor das suas sensações, do seu corpo. E aí agora não, agora eles observam o filho dele, eles observam o ente querido dele e eles questionam o médico, inclusive. Está sendo muito interessante essa coisa, é uma quebra de paradigma nessa relação que sempre foi consolidada e que colocou na marginalidade os curandeiros, os pajés, tudo, chamavam de forma pejorativa de curandeirismo, charlatanismo, magia negra, esse tipo de coisa. Esses métodos populares... Se a gente deixar por conta da indústria farmacêutica, vai ficar longe dessa horizontalização do debate, não é verdade? Com certeza, com certeza. Ó, quero agradecer aqui as companheiras, a Mabel e a Áurea, que estão aí no Instagram, falando da importância desse debate sobre a maconha, né? Seja o uso social, seja o uso terapêutico da maconha. O Lavoisier, ele está perguntando aqui sobre o nome Cuscuz com Debate. A ideia veio mesmo da questão da regionalidade, veio de algumas vezes alguns colegas perguntando de onde é que tira essa energia para essa militância, de onde é que tira essa energia para os debates, para ficar ligado, atento. Cuscuz, né? Cuscuz é vida, cuscuz é energia, e aí a gente trouxe essa simbologia do regional, de algo que é nosso, que infelizmente a indústria também toma conta, né? De você achar um cuscuz de fato orgânico para fazer uma alimentação mais saudável, hoje é cada vez mais difícil. Você não vai para a agricultura familiar, para quem ainda está produzindo isso, você chega no supermercado, você vai ter toda a alimentação transgênica. É um negócio interessante que até hoje é esse... Mas já que eu falei do cuscuz transgênico, volte já aqui para a marcha, seja, essa relação da maconha sendo apropriada pela indústria farmacêutica, essa propriedade da semente, essa questão dos transgênicos, esse debate se choca em algum momento? Sim, a gente já tem uma discussão muito clara aqui. A ideia antes, só falando do cuscuz, sim. A ideia que me veio logo quando eu vi cuscuz com debate, eu achei uma coisa extremamente popular, assim, muito próxima do cotidiano das pessoas. Né? O cuscuz é uma coisa assim, você tá na mesa assim do nordestino de forma muito presente. Né? E esse debate a gente também tem tornado ele muito presente. A discussão da gente é, por exemplo, hoje a gente não admite nada que seja produzido em termos de cannabis terapêutica, de maconha terapêutica, que não siga os princípios da agricultura orgânica. Não pode ter pesticida, não pode ter agrotóxico, não pode ser semente transgênica, não pode ter qualquer forma de manipulação que saia desse processo natural. Então a gente já tem isso aí muito claro. Outra questão é a fitoterapia. A gente posiciona-se contrariamente à questão do isolado e do sintetizado, e já tem inclusive estudos que mostram que os extratos brutos eles são mais eficazes, eles são mais seguros e com menos efeitos colaterais do que os canabinoides isolados ou sintetizados. E a gente leva também essa discussão como política pública. Ó, aproveitando aqui para agradecer ao Fauno, que foi quem fez essa arte aqui do Cuscuz com Debate, que eu até brincava com o Sérgio antes da vinda para cá, né? Esse coentro, cada um tempera o seu cuscuz como quer, né? Então, tá aqui o Cuscuz com Debate. Agradecer a companheira, a amiga Socorro Fernandes, por essa toalha belíssima que ela fez agora de ontem para hoje, ficou bem bonita aqui para o nosso estúdio, para o nosso cenário do Cuscuz com Debate. Sérgio, nessa questão da segurança pública, né, que Júlio vinha trazendo, teve em algum momento na história da marcha esse impedimento das forças de segurança, esse olhar repressivo para um debate de construção da marcha da maconha? Isso aí para os nossos telenautas, como é que foi esse debate? Certamente, né? A gente sabe que existe realmente essa carga em cima do debate da maconha e que a marcha da maconha não ia surgir do nada, ia começar a ser aceita pela população de modo gratuito e simplificado. A gente teve realmente, durante os primeiros anos de ação aqui em João Pessoa mesmo, houveram diversas circunstâncias de violência policial, de embates, circunstâncias desnecessárias, né? Até 2011, quando o STF houve uma ação onde eles julgaram que era legal, que não, porque a maioria dos impedimentos em relação à marcha aqui em João Pessoa aconteceu de uma juíza em específico que ela
anualmente ela negava a marcha, o acontecimento da marcha. Aqui em João Pessoa, esqueci o nome dessa pessoa, mas a partir de 2011 o STF legalizou e entendeu que não havia apologia na marcha, né? No ato, no fato de se brandar a discussão. E é isso, a partir dessa discussão, a partir desse gás, que muita coisa vai se tornando possível, assim. Até mesmo essas potências da maconha medicinal atual, da maconha terapêutica, tem muito dessa possibilidade de estar com o Grow Room, esses outros movimentos que são também base assim da marcha da maconha, estarem tipo buscando tanto reverberar as informações que existiam, quanto desvendar novas e mesmo construir outras possibilidades em torno de acesso, né? E de entendimentos também. Sim, informação como construção e disputa de espaço, né? Exatamente. Mas aí nesse sentido da segurança pública, como você falasse, tipo, aqui em João Pessoa houveram vários episódios, né? Mas nacionalmente foi um momento caótico. Assim, em 2008, no Rio de Janeiro, foi violentíssimo a ação da polícia em repressão à marcha da maconha. Em 2009, também no Rio e em São Paulo. Todo esse material existe registro ainda na internet, que a gente consegue acessar até vídeo mesmo, assim, é incrível como as coisas eram assim há tão pouco tempo, e hoje a gente tá aqui com a liga tão forte, as reuniões lotadas, assim, a galera querendo entender sobre mesmo, né, tipo, acessar. A Érica Nicásio, ela faz referência a essa nossa intervenção aqui antes, né, onde ela diz a naturalização do industrial e a criminalização do natural, né? Lamentável. Exatamente. E a gente vê, Júlio, nessa construção aqui, quem acaba sendo mais valorizado, né? No atual governo, por exemplo, os cortes que a gente vê na educação, os cortes que a gente vê na saúde, o atraso das declarações que esse governo federal tem feito no último período. Em meio a tudo isso, né, o debate da regulamentação que vinha crescendo no Brasil, isso tem tido impacto? Qual é a relação disso hoje para quem quer ter acesso ao óleo, seja nacional, seja importado? Complicou? Facilitou? Qual é a tendência para o próximo período? Rapaz, a gente não tem muita esperança em se tratando desse governo que está aí, dessa equipe de governo que está aí, porque o modelo deles é um modelo bem proibicionista, extremamente potencializado nesse caráter proibicionista, e não querem plantar no Brasil de jeito nenhum, não querem produzir aqui no Brasil de jeito nenhum, mesmo sabendo que a gente tem tecnologia, que a gente tem experiência, que a gente tem solo, que a gente tem clima, mas isso aqui não é suficiente. A questão aqui é atender os interesses da indústria farmacêutica, que na sua maioria são estrangeiras que estão entrando aqui no Brasil. Tem um medicamento Mevatil, que apesar de não ter nada aqui regulamentado ainda, mas ele já está nas farmácias aí para esclerose múltipla, custando R$ 2.800. E o mais interessante é que ele diz que isso é um roubo. E quem é que vai ter acesso? Ele diz, não, a gente coloca através do SUS. Eu disse, pois é, vamos roubar o SUS. Né? Dinheiro público que é gasto, a gente podendo atender 20, 30 pacientes com esse mesmo valor, você vai estar atendendo um paciente só e o SUS custeando. Mas como assim pelo mesmo valor? Quanto custaria? Quem fabricaria? Explica mais isso para quem está acompanhando a gente. Se você tiver, por exemplo, cultivos solidários, por exemplo, através de cooperativas, através de associações que são entidades sem fins lucrativos, e você vai trabalhar com o ambiente comunitário, as pessoas se cotizando, as pessoas mantendo esse cultivo vai sair muito mais barato, muito mais acessível e mantendo a mesma qualidade, porque existem formas alternativas que são seguras e que são baratas de se fazer o óleo, e é possível se fazer isso com técnicas mais baratas, mais seguras e não menos eficazes do que o óleo da indústria farmacêutica. Pelo contrário, nós temos tido experiência que esse medicamento, por exemplo, para a esclerose múltipla, ele não faz tanto efeito quanto faz um óleo, às vezes, produzido por um cultivador e que custa em torno de R$100, por exemplo, R$70. Um óleo mais diluído. Quando é um óleo mais concentrado um pouco, vamos supor, vai para 150, por enquanto, que ainda está no estado de proibição. Porque se a gente ampliar isso aqui, a gente conseguir... 10 vezes mais o outro óleo. Exatamente, é menos de 10% do valor. Então isso aqui é um absurdo, isso é uma coisa inconcebível para um país que se diz democrático. Como é que você faz? A gente construiu tudo isso. Foi esse movimento aqui que a gente construiu
que fomentou a pesquisa nas universidades, que levou informação para a sociedade, que criou esse mercado todo, esse boom aqui todo. E agora eles querem entrar no mercado, se apropriar, como eles sempre fizeram, que é se apropriar do conhecimento do saber popular, privatizar essa coisa e ganhar dinheiro em cima das pessoas, da saúde das pessoas. Eles nos olham como mercado consumidor, não olham a gente como cidadão com direito à saúde. Sérgio, a Aura está pedindo para você detalhar um pouco mais para quem está acompanhando a gente, para nós aqui também, que estamos nessa construção aqui, quais as ações da marcha, para além daquele momento, né, e como as pessoas podem participar. Que tipo de ação, né, mais objetivamente, assim, que tipo de ação, onde acontece, como as pessoas têm acesso à data para poder chegar junto e participar. Pode participar qualquer um, como se dá isso? Certamente. A marcha é aberta para a participação de toda a sociedade, assim como a Liga, estudantes, pacientes. Agora, a peculiaridade da marcha aqui em João Pessoa, que é essa característica de não haver uma diversidade de grupos que discutam drogas em seus diversos segmentos, como tinha falado anteriormente, né? A luta manicomial, redução de danos, tem a Liga, tem a Abraço, tem os grupos de redução de danos como é que tá, RDN, Redução de Danos Nordeste. Tem outros grupos também que discutem, mas ainda nesse momento a gente não tem aquela construção orgânica que permitiria que a marcha tivesse um caráter exclusivo de construção desses grupos, para poder garantir que haja esse evento, né, que unifica os movimentos de discussão que discutem droga. Então a peculiaridade da marcha daqui é que a gente de fato se reúne, algum grupo de pessoas se reúne para poder efetivar esse ato que é nacional, que acontece em todas as cidades. Então a gente acaba construindo anualmente um coletivo para construir a marcha, um coletivo construtor da Marcha da Maconha de João Pessoa. Porque, infelizmente, assim, a militância ainda carece de mãos e força para poder garantir, né? Tipo, o debate em outros limiares, em outros... E aí a marcha é isso, a marcha acaba sendo esse dia de grande festividade, só que como nós somos um coletivo que constrói a marcha, então a gente tem essa preocupação de tentar formalizar um debate e tentar agregar em diversos sentidos, como o Júlio falou mais cedo, das discussões pré-marcha, né? Tipo, a gente faz uma série de debates, tenta estar em alguns lugares. Esse ano a gente foi junto com a Liga lá para a escola João Goulart, né? A gente esteve lá, conversamos lá com uma série de estudantes, estivemos em alguns lugares e tentando galgar, só que nesse sentido a gente não tem uma agenda fixa, não tem uma agenda de... Mas é isso, é sempre nessa propositura de estar bancando oficinas, de estar bancando espaço de discussão, oficina de redução de danos, oficina de arte. A gente vai para o Coqueiral com o pessoal lá da Batalha do Coqueiral, faz atividade de redução de danos com a população da periferia, ali com os jovens no caso, né? Tipo, que é a galera que está ali em outros limiares de discussão também, através da arte, da cultura, da música mesmo, do rap. Enfim, tipo... A gente precisa de força para poder bancar, que haja mais espaço. A gente precisa disso, né? De fato, de mais discussão sobre drogas nesse limiar do antiproibicionismo. E a Liga, nessa relação que o Sérgio coloca assim, com os outros movimentos? Isso funciona na Liga? Como é essa relação com os movimentos sociais, com a sociedade? É só entre vocês e os pacientes, né? Até esse nome, termo paciente, para o que vocês colocam, já é um outro termo também. Então, como é a relação da Liga para fora dos que constroem diretamente? Sim, sim. A gente tem construído, desde o início do nosso movimento, a gente tem começado a fazer parceria. Nós fizemos um primeiro contato com a Marcha da Maconha há uns anos atrás, fomos lá numa reunião, lá no espaço da marcha, escutar o pessoal, estar junto. Depois disso a gente participou da primeira marcha, e de lá para cá a gente vem participando. A gente tem tido contato com pessoas do movimento negro, do movimento LGBT também. A gente tem participamos daquele festival Marielle Franco, que teve aqui, armamos uma tenda, fizemos diversas rodas de conversa. E em todos os eventos, uma coisa que eu achei muito interessante... Só para registrar, né, que foi no primeiro ano da execução da Marielle, que hoje completa mais um mês sem resposta. A gente já sabe quem matou, mas a gente não sabe ainda quem mandou matar Marielle. Essa é uma palavra de ordem que tem que estar presente em todo o nosso cotidiano. E nesse mês, nesse tributo, no Festival Marielle Franco, foram 12 horas de festival, a Liga presente a esse momento que Júlio faz referência, diga-se de passagem, lotada a todo momento a banquinha da Liga. Nós tivemos uma participação bem interessante e a gente vem construindo desde o início, que a gente vem
inicialmente tinha um coletivo antiproibicionista na UFPB, Exato. que se organizava, e a gente fez várias rodas de conversa, debates junto com eles. Aí depois a gente começou a conversar com algumas pessoas do movimento negro, depois a gente participou desse Festival Marielle Franco, e a gente vem construindo sempre a presença. Tem coletivos de mulheres, o pessoal de saúde mental. Recentemente a Liga participou da formação dos coordenadores de saúde mental do Estado. A gente fez um trabalho junto com o pessoal que trabalha com luta manicomial, redução de danos. A gente tem tentado capilarizar isso aqui e levar também essa proposta da horizontalidade, né? Tá sempre cultivando essa ideia da horizontalidade, né? De discutir tudo coletivamente. Na Liga a gente tem alguns anos aí de existência da Liga, a gente nunca teve uma reunião para fazer votação. A gente sempre chega no consenso. Vai, discute, um perde lá, outro perde aqui, a gente entra no debate, porque o principal aqui é manter a unidade. Não importa o que aconteça, a gente tem que manter a unidade, claro, tem as divergências da gente, tem as situações todas, mas a gente mantém essa coisa e mantém uma identidade. Aí as pessoas vão chegando e a gente vai levando para frente essa discussão, né? Tem sido assim, muito interessante. É bacana a gente ver esse formato de organização da Marcha, da Maconha e da Liga Canábica, porque é bem diferente de alguns movimentos que a gente conhece há mais tempo, que é muito verticalizado, que tem um formato que às vezes mais afasta do que aproxima as pessoas para essa construção coletiva, né? Acho que o pessoal que está aqui nos acompanhando consegue perceber isso claramente. Eu queria aproveitar também para mandar um olá para o Isaac e para a Peninha, que também está acompanhando aqui nosso primeiro Cuscuz com Debate ao vivo, já caminhando aqui para o finalzinho desse nosso momento, dessa nossa construção, desse primeiro Cuscuz com Debate. Espero que vocês estejam gostando. Deu um probleminha ali no começo, mas parece que resolveu legal. Ainda bem que são companheiros, não tem problema, a gente não fica constrangido. A gente começa de novo e faz um bom debate junto com os telenautas que estão aí nos acompanhando. Sérgio, e o meio de comunicação? Se quem está acompanhando aqui, além do Cuscuz com Debate, se eu quiser achar a Marcha da Maconha, me informar, chegar mais perto, eu procuro quem, o que e onde? Então, a gente inclusive utiliza desse mecanismo para poder se aproximar da galera mais do que outras formas, porque de fato, por todos os embargos que existem sociais, a nossa reverberação, a gente acaba indo por esse, né, que é o meio. Agora o Cuscuz está chegando aí, já é uma outra forma de potencializar tanto as vozes que vão chegar aqui junto contigo, quanto também as discussões, né, que vão vir. Mas a marcha, ela tá no Facebook, no Instagram, no Twitter, todas essas redes como Marcha da Maconha João Pessoa. Às vezes tem uma ou outra que tem o DI, mas se botar Marcha da Maconha João Pessoa, você encontra. Então é por lá que a gente divulga nossas reuniões, é por lá que a gente divulga as atividades que estão por vir e as mobilizações nacionais. Inclusive, se tiver um tempo, eu queria falar sobre a mobilização que vai acontecer, o julgamento do STF, sobre a descriminalização de todas as drogas, não só da maconha, né? Existe um julgamento que eu acredito que algumas pessoas estejam a par, né? Vocês, que está em votação desde o ano atrasado, que embargou com a morte do ministro Teori Zavascki. Teve todo um processo aí de demora aí, como é que se diz? De divagação, né? E agora ele vai voltar. Ele iria voltar agora em junho. Dia 6 de junho foi embargado mais uma vez pelo Osmar Terra Plana, né? Que é o nosso ministro da Cidadania, que é o lunático que está causando toda essa dificuldade para a gente avançar na discussão da maconha terapêutica. E aí dia 6 de novembro foi remarcado agora a audiência e vai acontecer no STF a audiência que já tem 3 votos de 3 ministros, né? Que é o Gilmar Mendes, o Barroso e o Celso de Mello. Não, enfim, eu não sei quais que votaram, mas foram 3 que votaram e votaram a favor da descriminalização da maconha. E aí a gente vai permanecer. Parece que um deles ampliou mais, né? Foi. Um deles votou por todas as drogas. Vou mandar um abraço para Marcos Patrício e a Liga. Onde achar a Liga, onde encontrar a Liga Canábica, como se aproximar, além desse espaço de acolhida que você colocou para a gente já na sede social da ADUF. E além disso, de onde localizar, como entrar em contato com a Liga. Eu ouvi falar que vai ter uma sede por aí, como é que é esse negócio? Veja só, a gente já alugou uma casa dos bancários, a gente vai divulgar depois o espaço, a gente pretende ver se faz uma inauguração,
Mas a gente já tem uma página no Facebook, Liga Canábica Paraíba, você pode botar que aparece lá no Facebook. Já estamos aí chegando daqui a pouco nas 7.000 curtidas. Curte lá. E curtam isso aí, é muito importante. Lá tem um link que você deixa mensagem pra gente, a gente sempre responde as mensagens. E tem também o Instagram nosso, que é ligacanábica.pb. Você pode curtir o Instagram, você pode seguir o Instagram, e indicar para os seus contatos também, chamar essas pessoas a seguir, compartilhar, que é um espaço de diálogo que a gente tem, além de grupos que a gente tem no WhatsApp, alguns grupos que a gente tem no WhatsApp que tem alimentado esse diálogo, que é um diálogo que se amplia, né, a cada dia e que tem chegado aos diversos setores da sociedade, né, e a gente quer ampliar isso aqui. Inclusive convido já a Marcha também para estar presente na nossa próxima reunião de acolhimento, para que a gente esteja junto. É importante levar essa discussão. E a discussão, quando a gente trata de questão de saúde, a gente quer ampliar a questão da saúde, a gente trazer toda a sociedade se envolver nessa questão, né? Então, passar para você dar as considerações finais, dar o oi aí para a turma. Agradecer aí o espaço, agradecer o convite e chamar, né, convidar a galera para estar ali acompanhando essas mobilizações agora do dia 6 de novembro, que vai acontecer nacionalmente. Então, preste atenção aí nas páginas, nas redes sociais da Marcha Maconha, não só aqui de uma pessoa, mas do Brasil inteiro. E se informe, bora se fortalecer, bora colar junto e fazer acontecer aí essa luta por uma nova política de drogas para esse país e para o mundo inteiro, né? Agradecer o espaço, que eu acho um espaço extremamente democrático, um espaço bacana, que leva todas essas experiências para a gente. É muito enriquecedor para a gente o diálogo, não só entre a gente aqui, mas com o público aqui, né? É muito importante. E a gente se colocar à disposição também para naquilo que a gente, enquanto Liga Canábica, puder contribuir para avançar nesse debate de um modo geral e principalmente na democratização dessas discussões todas essas discussões da sociedade, né? O meu muito obrigado e a gente se coloca à disposição sempre. Bacana, então agradecer não só a Sérgio e a Júlia, mas todos e todas que fazem a Marcha da Maconha, que fazem a Liga Canábica. Agradecer a Will, a Thiago, que estão com a gente aqui também dando uma força na organização do espaço. A todos e todas telenautas que acompanharam esse primeiro Cuscuz com Debate. Vamos estar disponibilizando no YouTube o vídeo bem ajustado, porque aqui está só começando. E o Cuscuz com Debate já veio, vocês já viram que não tem nada de neutralidade, tem lado, fora Bolsonaro. Boa noite a todos e todas e até o próximo Cuscuz com Debate. Abraço.